Meus amados irmãos e irmãs, nós iniciamos uma série de estudos sobre o tema Refletindo a Obra do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Na quinta-feira tivemos a primeira palavra sobre esse tema. Hoje quero inserir pelo menos uns 2 pontos para a nossa meditação e que o Senhor nos ajude, que não seja uma reflexão superficial, porém profunda, transformadora. Que isso venha, de fato, mudar a nossa vida. Que esta palavra venha verdadeiramente nos aproximar mais da volta do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é no teu santo e poderoso nome que nós agora nos encontramos, Senhor, e oramos, pedindo o teu socorro, pedindo a tua ajuda. Pai, nós precisamos da tua ajuda. Precisamos que o teu Espírito Santo conduza esta palavra. Que ele possa atrair os nossos ouvidos, a nossa mente e coração. Nós precisamos, Senhor, mais uma vez do teu socorro. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqui, nesses 2 textos, nós podemos contemplar a descrição do segundo maior acontecimento de toda a história da humanidade. O primeiro foi a cruz, o segundo foi o Pentecoste. Um detalhe muito importante, irmãos, biblicamente falando, nós não separamos a cruz do Pentecoste. Nós podemos dizer assim, a cruz e o Pentecoste consiste em um mesmo evento. Embora eles ocorrerem em tempos distintos, nós temos que saber que a cruz e o Pentecostes são 2 eventos inseparáveis. Eles acontecem de maneira distinta, porém, espiritualmente, eles são inseparáveis. Nós temos que saber que as bases para a compreensão da natureza daquilo que é o Pentecoste, do ponto de vista prático, está no ministério de Cristo. Na quinta-feira, eu pude lhes mostrar que a figura da pomba, que é a figura do Pentecoste, e a figura do Cordeiro, que é uma figura da cruz, essas 2 figuras, elas estavam na vida do nosso Senhor. E isso nos é mostrado em João capítulo 1. Quando você lê Gênesis capítulo 8, quando as águas do dilúvio ainda estavam sobre toda a terra, a Bíblia diz que Noé soltou uma pomba. Ela voou e retornou para ele. Depois de um tempo, Noé solta a pomba e ela voou e trouxe no bico um ramo de oliveira. Você sabe que na tipologia bíblica, e a tipologia é uma forma de linguagem espiritual, uma linguagem bíblica. A oliveira é uma figura de Israel. Aí depois,
Pela terceira vez, Noé soltou a pomba. Ela voou, voou e não voltou. Mas quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, naquele momento do batismo, João diz que viu uma pomba pousar sobre o nosso Senhor. Então nós vemos a ligação daquela pomba que Noé soltou com o nosso Senhor. Por quê, irmãos? Porque aqueles 3 atos de Noé eram atos que espiritualmente traziam uma mensagem profética. Primeiro, nós vemos o Espírito Santo em 3 fases. A primeira fase é aquilo que está lá em Gênesis, no capítulo 1, onde ele pairava sobre a face das águas. Ele não habitava a terra. Quando a terra se tornou sem forma e vazia, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Depois, nós vemos que o Espírito Santo, ele habilitava os profetas em Israel. Ele foi dado para dar habilidades aos homens, para serviços a Deus em Israel, mas ele não habitava Israel. Ele não habitava aqueles homens, ele apenas usava, mas ele não habitava. Ele os capacitava, mas não habitava. Agora nós vemos aqui, no Evangelho de João, capítulo 1, que o Espírito Santo, ele veio e habitou Jesus. Ele habitou o nosso Senhor para capacitá-lo a cumprir toda a vontade de Deus. E quando você estuda os Evangelhos, você precisa dividir em 2 partes. Eu já falei isso algumas vezes, mas volto a falar, porque é importante. Você sabe que os 4 Evangelhos são divididos em 2 grupos. O primeiro grupo é chamado de Evangelhos Sinópticos. Este foi um termo usado por J.J. Greenbach, um grande erudito. Ele viu essa distinção que havia entre os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Então, os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Por quê? Porque eles se entremesclam. Marcos, segundo os estudiosos, foi uma base para Lucas e para Mateus. Porém, você vai ver que Marcos, ele escreveu o que ouviu de Pedro. Marcos era um discípulo de Pedro. Mateus, ele escreveu aquilo que ele viveu com o Senhor, porque ele era um discípulo de Jesus. Lucas, ele escreveu aquilo que ele pesquisou. Ele era um médico, um cientista, um profundo estudioso e conhecedor da literatura grega. Por isso que o livro de Lucas é um livro recheado de detalhes e de riquezas literárias. Então, quando você estuda esses 3 evangelhos, você vai ver que eles têm muitas coisas em comum. O Evangelho de João, ele é muito distinto dos demais. Nos evangelhos sinópticos, nós vamos ver o Espírito Santo atuando na vida de Cristo. Em muitos textos, eu vou citar alguns aqui. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz que ele foi movido pelo Espírito Santo ao deserto. É isso que você vai encontrar. Mateus capítulo 18, versículo 28. A ênfase ali é que o Senhor Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Se você continua meditando, vamos para o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, o versículo 27, vai dizer que ele foi movido pelo Espírito Santo ao deserto. Ainda, em Lucas, no capítulo 4, o versículo 1, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aqui a ênfase é do Espírito Santo sobre ele. E nesse mesmo texto vai dizer que ele foi guiado pelo Espírito Santo. Se você ler Lucas capítulo 4, versículo 14, existe uma extraordinária ênfase, que Jesus, no poder do Espírito Santo, ele regressou para a Galileia.
no poder do Espírito Santo. Observe cada uma dessas frases. O versículo 18, que é um versículo muito lindo, onde ele vai dizer que o Espírito Santo ungiu para pregar o evangelho aos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que você vai ver. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor me ungiu. Essa é a ênfase do versículo 18. E ainda, nesse mesmo evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28, vai dizer que Jesus exultou no Espírito Santo. Ele se regozijou, ele teve um gozo provocado pelo Espírito Santo na sua própria vida. Nesses poucos textos, eles foram citados para lhes mostrar, irmãos, a experiência do nosso Senhor com a habitação do Espírito Santo na vida dele. Nosso Senhor foi o primeiro homem a ser habitado pelo Espírito Santo. A experiência de Cristo se tornou a experiência no Pentecostes. Tudo aquilo que o Espírito Santo foi nele, o Espírito Santo também foi nos discípulos, realizou nos discípulos. Essa visão é extremamente importante. É uma exposição doutrinária que nós precisamos agarrar. Por quê, irmãos? Porque é com base nessa experiência que nós precisamos de luz para entender a nossa experiência. Porque com o passar dos séculos, a igreja perdeu esse contato com o Espírito Santo. Nós caímos nos extremos do sensacionalismo, do pentecostalismo, ou então no outro extremo, do formalismo, da indiferença. A igreja ficou perdida nesses anos todos. Ou nós caímos nos extremos do pentecostalismo. Pentecostalismo não tem nada a ver com Pentecoste. O pentecostalismo exacerbado, eufórico, sensacionalista, não é espiritual, produz uma geração de bebês imaturos que querem possuir o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não significa, irmãos, que eu estou cheio dele. Ser cheio do Espírito Santo é o Espírito Santo estar cheio de mim. Não é eu tomar ele, é ele me tomar. Não é eu usar ele, é ele me usar. Não é eu ter ele, é ele me ter. Muda tudo, irmãos. Porque a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é eu ter ele repleto, tomado na minha vida. E o que ele tem de mim? Ele tem tudo? Porque ser cheio é ter tudo. Você está cheio do Espírito, você tem tudo dele? Eu te pergunto, ele tem tudo de você? Ele tem tudo em você? Porque se ele não tem tudo em você, não existe enchimento. Não existe nenhum enchimento. Isso não produz nada, isso é euforia, isso é passageiro, isso não é construtivo. Porque o enchimento, ele é progressivo. Ele nos leva à experiência com Deus, na sua palavra, na vida de oração, na vida de adoração. Eu vejo muitas pessoas que são muito profundas na adoração, são muito rasas na oração e na palavra. A adoração, irmãos, é sempre uma reação à oração e à palavra. Nunca coloque a adoração em primeiro lugar. Por isso que esse mundo gospel é um verdadeiro lixo que se tem produzido para desonrar o nome do Senhor e para roubar a centralidade de Cristo. Onde se virou profissão, chamam isso de ministério. Chamar o mundo gospel, chamar cantor de ministério, é uma blasfêmia à palavra de Deus. Músicos não têm ministério. Onde tem ministério na Bíblia, irmãos? Chamando músico de ministério. O único lugar que nós vamos encontrar ministérios na Bíblia é em Efésios capítulo 4, versículo 11, lá não tem músicos. Então vamos colocar as coisas no lugar. Louvor e música na igreja, é isso aqui que nós temos vivido hoje, é congregacional. Compreende, irmãos? Então tem muita gente aí dizendo, eu tenho um ministério do Senhor. Qual é o ministério? Eu sou músico, sou cantor, eu vivo de música. Irmãos,
Isso não é bíblico, isso não é espiritual. Isso é uma coisa maligna, que ao longo dos anos absorveu a mente das pessoas, porque o Espírito Santo tem perdido o governo na casa de Deus, porque nós não temos dado a Ele o lugar de honra, o lugar de glória. Eu vejo muitas pessoas justificando, mas irmão, olha quanta salvação teve no ministério do irmão fulano de tal, salvações religiosas, salvações psicológicas. Jesus nunca precisou cantar uma música e tocar um instrumento. Paulo nunca tocou nenhum instrumento. O que liberta as pessoas é o evangelho vivo, puro e simples. Se nós não retornarmos conscientemente ao verdadeiro evangelho, nós vamos morrer, vamos ser sepultados, nossos filhos e nossos netos estarão aqui e da mesma forma morrerão, serão sepultados e o Senhor não voltará para a sua igreja. Chegou a hora, irmãos, de nós nos colocarmos numa vanguarda e dizermos: Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, vem, socorre-nos e leva-nos a viver o verdadeiro evangelho que Tu pregastes, que os apóstolos pregaram e que Satanás ao longo dos anos procurou diluí-lo. É isso que nós precisamos, irmãos. Pregar o verdadeiro evangelho, ter o entendimento correto da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós chegaremos lá. Sem o Espírito Santo, nós vamos viver uma gangorra religiosa. É urgente que o Espírito Santo tome o lugar central nas nossas vidas. É urgente. Olhe na vida de Cristo. Você vai ver, levado pelo Espírito, ser expulso o demônio, expulso pelo Espírito de Deus, movido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito me ungiu, regozijou no Espírito Santo. Esta era a vida do nosso Senhor. E por quê, irmãos? Porque Ele esvaziou-se da sua glória, Ele esvaziou-se do seu poder eterno. Agora o Espírito Santo o encheu. Foi no poder, foi na capacidade do Espírito Santo que Ele cumpriu a obra do Pai. E se Ele cumpriu, é possível também que todos nós venhamos cumprir. A questão, irmãos, é que o Espírito Santo não tem o lugar de honra em nossas vidas. Ele é uma influência para muitos. Para muitos é só uma influência. Ele não é uma influência. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que sente, que fala, que vê. Ele é uma pessoa. Escute o que eu estou te dizendo, o Espírito Santo é uma pessoa. E ele veio fazer uma obra tão grande como a obra do Calvário realizada por Cristo Jesus. Sem Ele hoje nas nossas vidas, a obra do Calvário perde todo o significado, perde toda a vida, perde todo o poder. Mas vamos avançar. Agora, vamos meditar, ainda criando essa base doutrinária para estudar o livro de Atos. O ensino de Cristo no Evangelho de João. Nós podemos colocar aqui pelo menos 4 capítulos. Vamos dividir esse estudo, essa exposição do nosso Senhor, o assunto do Espírito Santo no Evangelho de João. Nós podemos colocá-lo em 4 capítulos. O primeiro capítulo, sobre o ensino do Espírito Santo, está em João capítulo 3, versículo 5. Aqui está a primeira parte, a primeira cena, a primeira proposição. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 5. Nosso Senhor vai dizer assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu quero sublinhar aqui a palavra nascer. Essa palavra é muito importante, nascer. Se você voltar para o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, diz que o nosso Senhor Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo. Quando o anjo vai falar com José, Maria estava grávida, então José ficou assustado, porque segundo os estudiosos, até aqui,
Possivelmente eles fossem noivos. Eles não estavam casados. Aí que em um sonho, um anjo do Senhor apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Observe isso, irmãos. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. O nosso Senhor, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Agora, observe o que ele mesmo vai dizer no Evangelho de João, nesse primeiro ponto, nessa primeira proposição. Eu chamei de capítulo, mas vou colocar proposição porque nós vamos repetir muito a palavra capítulo aqui. Então, nessa primeira proposição, o que é nascido do Espírito. Ele diz: quem não nascer da água, água é uma tipologia de palavra, fala de regeneração. Quem não for regenerado e não nascer do Espírito, não pode ver ou entrar no reino de Deus. A palavra nascer aqui, irmãos, é a mesma palavra que você encontra em Mateus capítulo 1, versículo 20. E por quê? A ênfase aqui é clara. Porque assim como o nosso Senhor, ele foi gerado pelo Espírito Santo, eu e você, quando fomos regenerados, nós fomos gerados pelo Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo gerou Maria, em Maria, dentro de Maria, o ente sagrado da vida do Filho de Deus, ele também está gerando, ele gerou na regeneração, eu e você como um novo homem. Irmãos, em nós, escute o que eu vou te dizer, em nós foi gerado um novo homem. Existe um princípio de vida, aquela vida no espírito que estava morta por causa da queda. Essa vida inativa que todos nós recebemos por herança por causa da queda de Adão. E porque nós éramos filhos de Adão, não filhos de Deus, nós éramos filhos de Adão. Nascemos filhos de Adão, nascemos com a natureza espiritual morta. O que o Espírito Santo fez? Ele gerou isso de volta. Agora nós fomos gerados, agora o nosso espírito foi vivificado. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, ou e vos deu vida. É este novo nascimento que Jesus está falando. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. O termo grego aqui é genal. Nos dois textos, Mateus 1:20, gerado, o termo é genal. Da mesma forma, João 3:5, nascer, genal, é o mesmo termo. Agora, vamos para uma outra proposição. Nesse mesmo capítulo 3, veja os versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Agora, por favor, não o versículo 7, vamos saltar para o versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui, irmãos, eu preciso colocar um ponto muito especial. Para mim é especial. Porque se você estudar o Evangelho de João, você vai ver que ele usa duas palavras, dois termos gregos para se referir ao Espírito Santo. O primeiro termo é pneuma, pneuma, e o segundo é paracleto. O nosso Senhor, ele só vai usar esse outro termo paracleto a partir do capítulo 14. Então, sempre que ele faz referência ao Espírito Santo, a palavra é pneuma. Você pode achar que isso não tem a menor importância. Pois bem, eu quero te dizer que tem sim um grande significado. Eu vou ler conforme está no texto original. O pneuma sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do pneuma. Agora, por favor, eu quero que você observe isso. 18 vezes no Evangelho de João, você vai encontrar essa palavra pneuma. Sempre
se referindo ao Espírito Santo. Tudo que você lê sobre Espírito, em referência ao Espírito Santo no Evangelho de João, a palavra é pneuma. Um vento, um sopro personificado, pessoal. Não é simplesmente um sopro como uma influência, como um vento qualquer. É um vento que tem uma característica de personalidade, de uma pessoa. Observe isso. Agora, vamos para o capítulo 7, para que a gente vá pouco a pouco formando esse quadro. Versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao pneuma, ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora você vê o que ele fala do Espírito Santo, irmãos. Ele fala que o Espírito Santo ele seria derramado para dentro de nós como um rio de água viva. Ele iria inundar a nossa vida. O que tem impedido esse rio de fluir? Eu vejo muitas orações e repito sobre isso, porque ainda os irmãos parecem que não se libertaram. Muitos estão orando, Senhor, enche-me do teu Espírito. A primeira pergunta que eu te faço, você é regenerado? Se você não é regenerado, aí é um outro detalhe. Mas se você nasceu de novo, se você é uma pessoa regenerada, então você não necessita que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. A sua questão aí é muito mais séria e complicada. O que está acontecendo é que o Espírito Santo, ele habita dentro de você, porém ele está debaixo de entulhos. Sabe onde você vai encontrar isso? Vou te dar duas porções maravilhosas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Sabe por quê? Você não tem andado no Espírito? É porque os desejos da carne te dominam. Os desejos da carne te sufocam. Os desejos da carne têm entulhado a vida do Espírito Santo em você. Então você não consegue se mover pelo Espírito, não consegue sentir o gozo do Espírito, não consegue sentir a unção do Espírito, não consegue ser guiado pelo Espírito. Sabe por quê? Os entulhos. Os entulhos. Outro texto, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissimulação, enganos, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que nos impede de sermos cheios do Espírito? As dissimulações da nossa alma, os enganos da nossa alma, os prazeres com as coisas desse mundo. São essas coisas que têm tomado o lugar do Espírito Santo, são entulhos que sufocam o ser cheio do Espírito Santo, porque você não tem sentido o poder do Espírito na tua vida, por uma simples razão. Esses entulhos, os entulhos do engano deste mundo, das dissimulações deste mundo, as prioridades erradas. O Senhor não tem sido central, o Espírito Santo não é central. A alma está entulhada pelos prazeres, pelo gozo, pela busca, pela satisfação desse mundo. Então, se é assim que se encontra a tua alma, você nunca saberá o que é ser cheio do Espírito Santo. Você nunca saberá o que é a unção do Espírito Santo. Você pode estar como aquelas virgens nécias, o fogo do Espírito, a unção do Espírito, o óleo do Espírito, está apagando, está apagando, está apagando. E sabe o que você está fazendo? Vivendo na sombra de outros. De culto em culto, mas nunca sendo um culto. Vai no culto para se encher, vai no culto para receber. Culto deveria ser um lugar onde nós tenhamos algo para dar ao Senhor, do nosso gozo, da nossa alegria, de glórias, de honras. Estar aqui não é para receber algo dele,
Porque tudo que Deus tinha que nos dar, Ele nos deu em seu Filho. Tudo que Ele tinha de fazer por nós, Ele fez, colocando o seu Espírito para habitar dentro de nós. Então, irmãos, e como a gente se apresenta ao Senhor? Como quem ainda quer mais. Essa maneira errada de relacionar com Deus que produziu essa igreja vazia, essa Laodiceia, essa Babilônia. É isso, irmãos. Igreja fria, crentes frios, vazios, não tem nada para oferecer para ninguém. Passa semana após semana, você não é capaz de ler um texto para uma pessoa, de dizer uma palavra para uma pessoa. Passa anos. E a gente não faz nada. E por que não faz nada? E a gente está esperando Deus fazer na nossa vida. Ele já fez. O Espírito Santo veio e habitou dentro de você. Ele está aí. Ele está aí dentro de você. Mas ele não flui. E por que ele não flui? Entulhos. Carnalidade. Veja quanto tempo você gasta na frente da televisão assistindo Netflix. Será que é na mesma proporção que você gasta de joelhos dobrados, estudando a palavra, lendo a palavra? É por isso, irmãos, que a igreja está enferma, ela está doente, porque o Espírito Santo está lá fora. Porque nós somos uma geração de pessoas que não compreendemos a importância, o significado da obra dele na nossa vida hoje. Nós temos sido um verdadeiro cemitério aberto de palavras, de mensagens, de experiências boas, que não têm produzido frutos para a glória de Deus. Será que a minha vida tem sido esse cemitério, irmãos? Mensagens que Deus fala e eu não ouço. É muito sério estudar isso, irmãos. Eu seria o maior dissimulado e hipócrita se eu olhasse o livro de Atos e pregasse ele aqui com toda alegria, com toda euforia, sem mostrar para vocês as verdadeiras implicações que esse livro tem na nossa vida hoje. Porque particularmente eu não tenho nenhum interesse em fazer parte de uma comunidade que não está em busca de viver uma verdadeira experiência que apresse a volta do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos olhar isso com extrema seriedade, ver a extrema urgência também desse assunto para a igreja hoje. Se o Espírito Santo não encontrar em nós um lugar onde Cristo possa ser plenamente glorificado, como Ele quer, não como nós queremos, não importa o quanto nós cantamos, não importa o quanto de verdade nós conhecemos, não importa o quanto de palavras boas são pregadas, não importa, porque tudo isso vai virar um cemitério a céu aberto. Você pensa que Laodiceia era uma igreja qualquer? Você pensa que Laodiceia era uma igreja medíocre? Você pensa que Laodiceia era uma igreja sem peso espiritual? Não. Laodiceia era uma igreja, estava entre as igrejas que teve o maior conteúdo de revelação naquele tempo. A igreja de Laodiceia, se você ler o capítulo 2 de Colossenses, os versículos 1 e 2, como também ler o capítulo 4, você vai ver a singularidade da igreja de Laodiceia, mas quando você ler Apocalipse capítulo 3, você vai ver o que ela se tornou. Sabe por quê, irmãos? Porque Laodiceia se tornou um cemitério da palavra de Deus. Ela desprezou aquilo que Deus deu a ela. Eu digo para vocês, irmãos, com a mais forte convicção do meu coração, o Senhor está vindo a nós de uma maneira muito especial nesses dias. O Senhor está falando a nós de maneira muito especial nesses dias. Deixe-me colocar a última proposição. Vamos ler a partir do capítulo 14, versículo 16. Nosso Senhor diz: eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Aqui eu quero que vocês observem duas ênfases nesse texto. A palavra outro, que vem de um termo grego que significa da mesma natureza, da mesma importância, com o mesmo propósito. Essa palavra outro significa tudo isso, mesma natureza, com o mesmo propósito, com o mesmo peso. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o outro consolador. A palavra aqui agora é paracleto, não é pneuma. Por que que o nosso Senhor colocou ênfase nessa palavra paracleto? Porque essa palavra falava de um advogado, falava de um ajudador, de um intercessor, de um sustentador, de um fortalecedor. E é tudo isso que o Espírito Santo é para mim e para você. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor. Você não sabe orar como convém. Romanos capítulo 8 diz assim, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. O mesmo Espírito, não sabemos orar como convém. Nossas orações muitas vezes são inconvenientes. Deus possivelmente não teria ouvido 99% das minhas orações, das tuas orações. Qual a garantia então que eu tenho que Ele ouvirá as minhas orações, mesmo quando eu estou orando errado? É que o Espírito Santo, o amigo fiel, o intercessor, Ele toma as minhas orações e com gemidos inexprimíveis, Ele ora diante do Pai. Ele é o paracleto. Ele intercede por nós. Ele advoga, Ele cuida. É a segurança que eu e você temos agora, da absoluta possibilidade de nós nos encontrarmos com o Senhor, é o lugar que Ele ocupa na nossa vida, mas não entulhado. Não um lugar onde Ele está ali entulhado, não um lugar secundário, mas um lugar de prioridade, um lugar onde Ele tem centralidade, um lugar onde Ele tem preeminência. Porque, irmãos, ou operaremos, ou viveremos, ou faremos as coisas espirituais na força da nossa mente, na força da nossa alma, ou então nós faremos pelo poder, pela vida e pela unção do Espírito. Então aqui está a ênfase, outra ênfase desse texto está na frase, a fim de que Ele esteja convosco para sempre. Para sempre. Aquele Espírito que veio nos habitar, Ele veio nos habitar para sempre. Oh, irmãos e irmãs, que verdade suprema nós temos aqui. Olha o versículo 26. Mas o Paracleto, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu coloco duas palavras em relevo aqui nesse texto: ensinará e lembrar. O Espírito Santo é o nosso grande mestre interior, é Ele que nos ensina. Isso significa que nós não temos o direito de sermos espiritualmente ignorantes. Irmãos, nós podemos falar do Espírito Santo, nós podemos saltitar e achar que é do Espírito Santo, podemos ser tomados emocionalmente, euforicamente, pelos dons e achar que é do Espírito Santo. Mas você vai ver que a grande característica de alguém que é usado pelos dons do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, a grande característica é o ensino, é a experiência, é o conhecimento dele. Não é alguém usando ele, é ele usando essa pessoa. É Ele tendo toda a liberdade entre nós. É Ele assumindo o controle das nossas emoções, através da vida, do Espírito no nosso espírito, pela intuição, pela consciência e pela comunhão.
E não somente isso, Ele nos fará lembrar de todo o ensino do nosso Senhor. Como é possível isso? Às vezes as pessoas ficam perguntando, como é que as pessoas sabem tanto texto bíblico? Como é que alguém pode conhecer tanta palavra de Deus? Ninguém poderá conhecer a palavra de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Porque não é ler a Bíblia toda, é muito mais do que isso. Também não é conhecer a Bíblia toda, conhecer grego, hebraico, aramaico. Não é conhecer isso, irmãos. É tocar a essência da vida que está em cada texto. É conhecer a mente do Senhor em cada palavra. E quem conhece a mente do Senhor? Só o Espírito Santo. É Ele que nos fará lembrar. Aquilo que Ele nos ensinar, Ele nos fará lembrar. Estão entendendo, irmãos? Vamos para os últimos textos. Capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. A palavra verdade aqui é realidade. Que dele procede, esse dará um testemunho de mim. Essa é uma das obras mais gloriosas que nós podemos contemplar do Espírito Santo na igreja primitiva. Se você vai estudar a obra do Espírito Santo na igreja primitiva, nós podemos dizer assim, a grande designação da obra do Espírito Santo na igreja primitiva é o testemunho de Cristo. É por causa do testemunho do Espírito Santo na vida daqueles homens, o testemunho de Cristo produzido pelo Espírito Santo, na vida daqueles homens, daquelas mulheres, eles foram o que foram. Era um testemunho de vida. Era um testemunho que tirou deles toda a timidez, toda a covardia, toda a frieza, toda a indiferença, toda a religiosidade. Este foi um papel supremo que o Espírito Santo cumpriu na igreja primitiva, o testemunho de Cristo. É isso que ele busca entre nós, meus irmãos e irmãs. Produzir o testemunho de Cristo. Se pudéssemos pelo menos meditar na Epístola aos Filipenses, naqueles 4 capítulos, só para falar da experiência de Cristo e da experiência de viver Cristo. No primeiro capítulo, Paulo vai dizer, Cristo é minha vida. No segundo capítulo, Cristo é o meu modelo. No terceiro capítulo, Cristo é o meu alvo. No quarto capítulo, Cristo é a minha vitória, Cristo é o meu tudo. Como Paulo pôde experimentar e descrever em 4 capítulos, Cristo como vida, como modelo, como alvo e como vitória, porque isso foi o testemunho do Espírito Santo na vida dele, é o formar Cristo em nós, é o produzir Cristo em nós, em meio às fraquezas, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos, o Espírito Santo vai interpretando os sentimentos de Deus e a formação de Cristo dentro de nós. Não é você sendo melhor, não é você sendo maior, não é você sendo a pessoa que todo mundo aplaude, não. Às vezes você sendo um Jeremias, que ninguém quer ouvir. Às vezes você sendo um Estevão, que todos querem apedrejar. Às vezes sendo um Tiago, que todos querem matar. Não importa. Quem escreve o final da história é Deus, e não os homens. E nós não vivemos para este mundo, nós vivemos para a glória de Deus. Um dia, como Estevão, talvez eu e você vamos ver os céus abertos e o Filho do Homem sentado à destra do Pai. E Ele nos receberá para o seu eterno prazer. E dirá, vinde, bendito, benditas de meu Pai. O último texto, capítulo 16, versículo 7. Ele diz, mas convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Irmãos, eu não tenho condições de descrever a totalidade das riquezas contidas neste texto. E se fosse tentar, iria demorar muito tempo. Mas eu vou resumir
o máximo que eu puder. Convém-vos que eu vá. É conveniente para vocês. É de fundamental importância para vocês que eu vá. Porque se eu for, o Consolador virá. Se eu não for, ele não virá. Então você sabe muito bem, o texto que lemos, Atos 2:1, o Espírito Santo desceu, ele foi derramado. A pomba celestial encontrou agora milhares e milhares de lugar para ela pousar. Ela não voltará até quando nós formos tirados dessa terra. Então veja, o Espírito Santo veio e o nosso Senhor entrou na sua glória. E quando ele entrou, significa que ele venceu, ele esmagou todo o poder da morte, todo o poder de Satanás. Ele foi porque ele venceu. Imagine que numa noite só, um homem, ele foi julgado a primeira vez, não acharam pecado nele. Foi julgado a segunda vez, a terceira vez, também não acharam pecados nele. Ele foi julgado a quarta, a quinta vez. Não encontraram nenhum erro, nenhuma culpa. Por fim, ele foi julgado a sexta vez. Qual era a sua culpa? Nenhuma culpa. Aí ele foi julgado a sétima vez. Aí encontraram culpa. Aí encontraram muitas culpas. Aí encontraram milhares e milhares, centenas e centenas de milhares de culpados. Eu e você. Só um homem pôde julgá-lo e dar uma sentença, condenado. Mas ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado, no meu e no teu lugar. E o Pai o condenou no nosso lugar. O Pai o esmagou no nosso lugar. Mas ele não parou na morte, ele destruiu a morte, ele destruiu o inferno. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. E ele foi, convém que eu vá, é conveniente para nós, e ele foi. Agora, irmãos, imagine, ele não só foi desta maneira, como ele enviou o seu Espírito, aquele que o habitou. Ele veio para nós. Ele veio e habita dentro de nós. Agora, irmãos, nós somos obrigados e responsáveis por esse Pentecoste. Nós somos a continuidade da sua obra hoje. Nós somos, irmãos, os capítulos seguintes da história de Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 28, qual é a última história? A última história é de um homem preso, na sua própria casa, em uma condicional, guardado por 2 soldados. Mas este homem tinha ousadia de pregar o evangelho a todos que iam na sua casa. A palavra não estava algemada nele. E a história de Atos não termina, irmãos. O Espírito Santo não termina, é o único livro na Bíblia que não tem um final, é o livro de Atos. E por quê? Porque nós devemos ser a continuidade dessa história. A pergunta que eu faço para você é: qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história que nós, como igreja, estamos escrevendo? Irmãos, que o Espírito Santo tenha toda a liberdade aqui entre nós, para levar-nos a escrever a continuidade da história dos atos do Espírito Santo. Que nós viemos dar continuidade à história do Calvário. Não tem o menor sentido, não tem o menor significado. Nós estamos aqui dizendo, reivindicando, que somos igreja, que somos a igreja, que somos o corpo de Cristo, sem a realidade do que é ser esse corpo, ser essa igreja. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Do contrário, irmãos, que nós vamos ser um grande cemitério. Um grande cemitério que o Senhor vai vomitar da sua boca. Mas Ele tem dado claras demonstrações que não é isso que Ele quer entre nós. Ele tem vindo nesses últimos dias, nessas últimas reuniões, com uma face adorável de amor.
de um Deus que ainda não desistiu do seu povo, dizendo para mim e para você: eu estou aqui, a minha palavra ainda peleja contra vocês. Que o Senhor possa ter a nossa completa rendição, que o Senhor possa penetrar com a sua espada nos labirintos mais escuros da nossa alma e dissipar todas as trevas. Que Ele possa, com a sua pá, como diz João, quando diz que Ele nos batizaria com Espírito Santo e com fogo. Fogo na Bíblia sempre é purificação. Ele nos batizará com Espírito Santo e com fogo. Fogo é purificação, e com a sua pá Ele limpará toda a eira. Que o Senhor possa, com a sua pá, tirar da minha vida e da tua vida toda a eira. Aí nós vamos ter, irmãos, a experiência do verdadeiro significado do que é batismo com o Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, irmãos. Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos. Precisamos da tua ajuda, Senhor, porque esta linha é muito tênue, a linha na qual nós estamos caminhando. Ajuda-nos a tomar uma decisão corajosa, de não ser uma Laodiceia, de não ser um cemitério religioso, mas de ser o jardim, onde o Senhor possa colher os teus frutos, onde o Senhor possa sentir a fragrância do teu doce trabalho entre nós. Espírito Santo, te pedimos perdão mais uma vez, por tantos e tantos anos, darmos as costas à tua palavra, por não haver o verdadeiro e genuíno arrependimento, por andar nos nossos próprios caminhos, por fazer as nossas escolhas erradas, por não submeter a tua direção, por desprezar a tua unção como aquelas virgens nécias. Ó, querido Espírito Santo, amigo fiel, não desista deste homem, não desista dessa mulher, não desista da minha vida, não desista da vida dos meus irmãos. Nós te pedimos hoje, em nome de Cristo Jesus, aquele que está no trono da glória, exaltado sobre todas as coisas, nós pedimos a Ti, ajuda-nos nesta hora, ajuda-nos nesta manhã. Teremos uma semana difícil, teremos dias difíceis, dias trabalhosos, mas que a nossa alma não seja enganada, que a nossa mente não seja iludida. Ajuda-nos, vivifica o nosso espírito, tira toda a eira, tira toda a palha, tira tudo aquilo que está entulhando a nossa vida. Nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.